Quero saudar a igreja com a paz do Senhor e quero estar assim compartilhando um texto da palavra de Deus que está no livro de Romanos, no capítulo de número 5, que Paulo nos diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais então agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ama. E a Tua palavra nos diz que o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Louvamos ao Senhor por tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez para nos resgatar de todo pecado, para nos libertar. E hoje estamos livres para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor Deus, que o Senhor, Deus, continue a ministrar os nossos corações e que o nome do Senhor seja louvado e exaltado através de nossas vidas. Amém.
graça e paz. Vamos estar lendo 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, que diz assim: Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que possamos ofertar ao Senhor com alegria no coração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Que em nome de Jesus haja no meu coração, no coração de cada um de nós, membro dessa comunidade, a alegria, Deus, no ofertar, no dizimar, para que a obra do Senhor, Deus, venha crescer a cada dia mais. Abençoa, Deus, as pessoas, os irmãos que estão incumbidos de administrar esses recursos, e que a poderosa mão do Senhor seja sobre a nossa igreja, nos abençoando financeiramente, e que possamos, ó Deus, também testemunhar do amor do Senhor para todas as nações, em nome de Jesus. Amém. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás. Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Que a graça e a paz de Jesus seja abundante na sua vida e na vida de toda a sua família. Eu quero compartilhar com vocês hoje o Salmo de número 29. Quero expor rapidamente esse Salmo. Creio que ele tem uma palavra de orientação, paz e consolo para as nossas vidas, que é uma palavra tão necessária nesses dias. Que Deus fale aos nossos corações. Salmo 29. Esse salmo tem como tema o Deus que faz caminho nas tempestades. Diz assim a palavra de Deus: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome.
Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, a voz do Senhor despedaça, esmiuça, esfarela os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. O Senhor preside as tribulações. O Senhor preside as tempestades. Ele preside as provações. Ele preside as angústias. Como rei, o Senhor governará todas as nossas lutas para todo sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Só até aí. Eu creio que cada um de nós está passando por uma luta na vida. Essas lutas não são uma manifestação específica apenas desses dias de pandemia. O viver é lutar. E só luta quem vive e só viverá quem se dispõe a lutar. Nós já nascemos destinados a lutar. Nascemos destinados a enfrentar dificuldades. Antes da concepção, milhões de gametas masculinos para fecundar apenas um feminino. Há uma disputa, há uma luta, há um entrevero, há uma corrida. Há obstáculos a serem transpostos antes mesmo de sermos concebidos. Este salmo nos diz que Deus dirige as tempestades. O Senhor preside os maremotos da nossa vida. A existência cheia de tsunamis, vendavais, está também repleta da presença do Senhor. Eu não sei qual é o tsunami, o vendaval que você enfrenta hoje. Pode ser um maremoto de dívida, dificuldade financeira, cerceamento da percepção remuneratória, você parou de receber os seus recursos ou eles foram diminuídos. Pode ser também uma avalanche de pensamentos negativos. A alma está envolta numa depressão. A alma está envolta em uma maré de pessimismo. Independente da luta que você esteja passando, eu quero dizer para você hoje que Deus controla todas as circunstâncias dessa batalha que você vem travando. Este salmo, ele é iniciado com um chamado à exaltação daquele que é digno de honra, glória e louvor. E esse chamado, ele não é proferido para a terra. Diz no início do salmo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, os Benai Elohim. Os filhos de Deus aqui são os anjos. Filho de Deus aqui é aqueles seres celestiais. Não se refere, nesse momento aqui, especificamente a mim e a você. É óbvio que nós também somos chamados a louvar a Deus. Mas este salmo começa dizendo o seguinte: nos céus, ele deve ser louvado. Porque aquele que reina sobre a terra e sobre os céus é digno de honra, glória e louvor. Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, porque é por causa do nome dele que nós vamos obter as vitórias de todas as batalhas que nós estamos traçando. No versículo de número 3, este salmo nos traz uma lição muito preciosa se você estiver enfrentando uma luta neste momento. O versículo 3 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Quem aqui é da minha época, os antigos diziam isso quando pipocava um trovão em época de trovoada, geralmente final de dezembro, janeiro, de vez em quando o céu fechava e era uma trovoada imensa. E eu me lembro dos antigos dizendo isso: o Deus da glória está falando,
troveja o Deus da glória. Ele está falando para cima de muitas águas. A primeira lição que esse texto nos traz é a lição de que Deus está para cima dos meus problemas. Deus está além. Deus está em um patamar muito maior. O que é interessante na divindade é que às vezes ela parece meio dicotômica, né? O mesmo Deus que está comigo sofrendo, o mesmo Deus que ouve o meu choro, colhe as minhas lágrimas, o mesmo Deus que tem cumplicidade com a minha dor, graças a Ele, Ele está para cima das minhas dificuldades. Deus não se afoga comigo no que diz respeito à perda da capacidade de ser salvo. Deus não fica impotente comigo quando os problemas estão me submergindo. Deus não fica impotente comigo quando os problemas estão me afogando. Ele está comigo sendo cúmplice, chorando o meu choro, sofrendo o meu sofrimento. Mas Ele troveja, Ele fala para cima dos problemas. Porque eu não posso mais falar. A água já chegou a um ponto que eu não posso mais proferir nada. Eu já não tenho forças para clamar, para chorar. Os problemas se avolumaram a tal ponto que eu me calo e eu me torno uma ostra. Viro uma concha para dentro de mim mesmo. As águas penetraram as vias aéreas. Eu não posso nem respirar, eu não posso clamar. Esse Deus que me vê nessa impotência está para além do meu afogamento. Ele troveja, e se Deus troveja e fala de lá, em breve Ele vai me salvar. Certa feita eu assisti um filme, salvo engano o nome do filme é A Cela, não sei ao certo, não me lembro. Esse filme fala de um homem, um psicopata que colocou uma mulher num aquário e a água ia subindo gradualmente. Enquanto a polícia não chegasse, a água ia subindo e não tinha gente para resgatá-la. Era um enigma para encontrar onde aquele aquário estava com aquela vítima presa. Quando a polícia chegou, a água já estava no topo do aquário, a pessoa acorrentada lá dentro, sem conseguir respirar, quase desfalecendo. Aparece um policial que quebra o vidro. Analogamente, é mais ou menos isso o que o texto quer nos dizer. Se as águas estiverem nos afogando, existe alguém que não se afoga com elas. Se os problemas estiverem nos submergindo, existe alguém que está para fora do aquário do problema. Aliás, é Ele que controla o nível da água e é Ele que controla o tamanho do aquário. Se Ele fala para fora do aquário, é porque Ele vai me salvar. Porque quando Ele fala, tudo novo acontece. Haja luz, fiat lux, e houve luz. Haja firmamento, animais que puluem no campo, e tudo veio a existir por causa da voz do Senhor. Que voz você está ouvindo? Às vezes você está ouvindo apenas a voz de um noticiário, apenas a voz de uma autoridade política ou religiosa, seja qual for. Às vezes você está ouvindo apenas a sua voz, não está deixando que Deus fale. Deixe Deus falar, porque a voz dele está para além dos meus problemas. O Senhor fala acima das águas. A voz do Senhor é poderosa, versículo 4. A voz do Senhor não é uma voz mirrada, amedrontada, ela é cheia de majestade. Agora o versículo 5 diz: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. No versículo 8 diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Essa segunda lição do texto nos diz que o poder de Deus e a voz de Deus no meio da tempestade abala o que é aparentemente inabalável. Move o que é aparentemente inamovível. Derruba o que não pode se quedar ou ser quedado, derrubado. Destrói o que é indestrutível, incólume, intransponível. Os cedros do Líbano, expressos aqui no texto,
representava não apenas uma árvore frondosa, porque até hoje essa árvore é símbolo da bandeira, que consta, figura na bandeira libanesa. Não é apenas uma árvore onde nenhum vento pode derrubá-la. Não é apenas uma árvore com um caule extremamente largo, bem alicerçado com suas raízes. Isso aqui também significava a empáfia daquele povo, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Não há prepotência, não há arrogância, não há monte que esteja solidificado no lugar que Deus não possa mover. Quando Deus envia uma tempestade, Ele muda de lugar, Ele muda o panorama, Ele muda as peças do tabuleiro. Eu tenho experimentado isso nesses dias de pandemia. Antes dela, eu tinha pedido a Deus que estivesse tirando algumas montanhas na vida profissional, espiritual. E eu percebi que Deus começou a remover montanhas justamente num período de crise. É no meio da tempestade que Deus muda o cenário. É no meio da tempestade que Deus manifesta a sua graça, trazendo salvação e libertação, tirando obstáculos do caminho. O texto nos diz que Deus despedaça os cedros do Líbano. O texto também diz que Ele faz dar a cria às corças. Versículo 9. Esse termo cria às corças, há uma dificuldade literária aqui, escriturística, porque é provável que o original não esteja se referindo a corças, animal, ungulado, mamífero, tipo um cabrito montesino. O texto aqui, por causa de uma variação, talvez de um erro de grafia, o texto aqui se refere que Deus faz da cria carvalhos. Porque no mesmo texto, Deus desnuda os bosques, Ele derruba os carvalhos e Ele faz com que outros nasçam no lugar. Esse dinamismo da natureza, esse Deus que derruba e que levanta, é o Deus que preside os dilúvios, o Deus que desnuda os bosques, o Deus que tem poder para desestabilizar o que é aparentemente estável. E quando vem uma tempestade dessa, aparentemente nós temos a impressão, nos dá a aparência de que essa tempestade ela é prejudicial, negativa, que essa tempestade ela não vai nos redundar em bênção. É assim que nós pensamos. Mas certa feita, eu ouvindo um parecer de um biólogo sobre o que acontece em uma floresta, em um bioma, em um ecossistema, quando vem uma tempestade do tipo, é algo muito mais proveitoso do que danoso. Porque quando vem uma tempestade dessa, árvores que estavam doentes caem para que outras possam nascer. Sementes que estavam em frutos são espalhadas no solo da floresta para que outras plantas possam florescer, possam vir à tona. A tempestade não é para gerar desnudamento da vida, mas é para gerar renovação do viver. A tempestade que você está passando não é para que você morra, mas é para que você renasça. O Deus que preside as tempestades é o Deus também que preside as queimadas. Nós vemos com todo prejuízo que uma combustão natural causa. Estou falando da combustão natural, não daquela combustão antrópica provocada pelo homem para derrubar, desmatar uma floresta, mas aquela queimada que aparece naturalmente, principalmente em períodos com baixo nível de umidade relativa do ar. Aquela queimada ali funciona para matar ervas daninhas, agentes parasitas que impedem o crescimento. Queda de árvores não é que Deus esteja destruindo a floresta, é porque Deus está renovando a floresta. Talvez Deus tenha derrubado um cedro na sua vida, porque Deus quer levantar outro. Talvez você tenha um cedro na vida, uma sequoia de problema. Você não sabe como esse problema vai sair daí. Certamente esse problema sairá porque a voz do Senhor
quebra os cedros da existência. Confia na voz de Deus. Qual é o problema que parece que não sai do lugar? Quando o Senhor falar, ele se removerá. Esse texto também nos diz uma terceira lição. O versículo agora de número 7 diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu achava que a voz de Deus extinguia o poder do fogo, ou a voz de Deus acabava com o incêndio. É óbvio, se sua vida estiver incendiada por um problema, a voz do bombeiro eterno pode fazer apagar esse fogo. Mas despedir chamas de fogo aqui tem a ver com uma voz que é penetrante, que é forte, que é indestrutível, que não se pode conter como um fogo. Quando o apóstolo João teve uma visão lá na ilha de Patmos, logo no início do livro de Apocalipse, Jesus, mitologicamente, de forma pedagógica, se apresenta a João com olhos como chama de fogo, para dizer para João que ele estava vendo tudo o que acontecia na terra, inclusive o sofrimento da igreja. A voz do Senhor despede chamas de fogo, porque a voz do Senhor chega onde ninguém chega. A voz do Senhor atinge o coração mais duro, atinge a alma mais blindada, porque talvez você tenha encarapaçado, encastelado, blindado a sua alma com chapa de aço, chapa de amargura, chapa de bronze, chapa de ódio, chapa de ira, chapa de pecado. Você talvez tenha guardado o seu coração, colocado o seu coração hermeticamente fechado e acusticamente fechado para não ouvir nada. Não existe forma de você se ocultar da voz de Deus. Se suba aos céus, a voz de Deus está lá. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá há de ecoar a voz do Senhor. Se vou para o norte, para o sul, para o leste e oeste, para onde me ausentarei da tua voz? A voz do Senhor despede chamas de fogo, porque a voz do Senhor é uma voz similar ao poder do fogo. É uma voz maçaricada. É uma voz que penetra o mais profundo da alma. Talvez você tenha um parente em casa, um filho, um marido, um irmão, mãe, pai, cujo coração, a seu ver, é um coração fechado quando Deus falar. Quando Deus proferir a sua palavra de libertação, o que é fechado fica aberto. O que é vedado fica devassado. A voz do Senhor é a voz que não vê obstáculo. O fogo consome a rocha. O fogo consome o aço. O fogo consome madeira. O fogo derrete o vidro. Ninguém pode deter o poder do fogo. Ninguém segura a voz do Senhor. Ninguém pode tapar a boca de Deus. O versículo 10 nos diz que a voz do Senhor, ou melhor, o Senhor, preside os dilúvios, aos dilúvios, como o rei presidirá para sempre. O nosso Deus não nos deixa ao léu, ao sabor dos maremotos e vendavais da vida. Deus controla a direção do vento e a intensidade dele. Deus controla a forma da onda, o tamanho. Deus controla a frequência da onda que vai te atingir. E Deus faz isso tudo justamente para que você consiga abrir os olhos, porque foi justamente através das ondas de tribulação, foi justamente através de um Deus que controla, porque Deus controlou as tribulações de Jó, que no final do seu livro, Jó disse: antes de passar por isso tudo, eu era cego, mas agora os meus olhos te veem. Deus controla e preside toda e qualquer tribulação, tempestade, maremoto na sua vida. Quando ele atravessou o mar, fez-se a tempestade, ele apenas disse: aquieta-te, mar. Vento, pare. Quem é aquele que acalma o mar e o poder dos ventos? Esse é aquele que preside a tempestade. Que Deus te abençoe. E eu quero dizer para você que esse salmo termina também com outra palavra de consolo. Ele diz assim, que Deus dá força ao seu povo. No meio da tempestade que você está vivendo, a força que você vai ter procede daquele que preside a tempestade. O Senhor abençoa com paz ao seu povo.
no meio da tempestade, às vezes no olho do furacão, que é um lugar aparentemente calmo, porque ao redor do furacão tudo está sendo levado no turbilhão. Deus nos dá a capacidade de ter tranquilidade e calma no meio do furacão, porque Ele preside a tribulação pela qual você está passando. Que o Senhor te abençoe. Que Deus te guarde. Recebei a bênção. Amados irmãos, que a graça maravilhosa daquele que andou sobre as águas, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai que preside as tempestades, que a consolação, que o vento, que o mover do Espírito Santo de Deus nos traga a verdadeira paz e unção. Em nome daquele que é o Deus triuno e que reina sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo. Fique com Deus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Vou seguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te